Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada no inglês, né? Estamos hoje no nosso quarto episódio, tá? Quase finalizando aí, e nesse episódio nós vamos falar de pronúncias, né? Eu trouxe alguns exemplos de pronúncias que são pronúncias que muitas pessoas têm dificuldade, né? Inclusive eu já recebi perguntas, né, dúvidas, enfim, sobre pronúncias e vou estar explicando aqui três tipos de pronúncias, né, que são uma das mais comuns e que são usadas em muitas palavras no vocabulário do inglês. Lembrando que a gente está falando de inglês americano, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o RL. O RL são, né, duas consoantes aí que estão bastante presentes nas palavras em inglês, né? Por exemplo, na palavra word, girl, curl. Então, assim, o que a gente pode fazer para captar mais fácil ainda o RL? A gente pode colocar o RL como se fosse igual a roll, colocar essa vogal O no meio das duas, porque é esse som que a gente vai falar na hora de pronunciar. Então o RL vai ter o som de roll. Então no caso, na palavra world, a gente colocaria, né, entre aspas, o O entre o R e o L. Então ficaria world, girl, né, desculpa, girl. Depois curl. Então sempre, né, não dá tanta ênfase, né, no roll, mas a gente pronunciar dessa maneira, que é a maneira correta de estar se pronunciando. Então ficaria world, girl, curl, né? Que world é mundo, girl é garota e curl é ondulado, beleza? Indo para segunda, né? Segunda área, a nossa segunda dica de hoje de pronúncias são palavras que terminam com a vogal E. Lembrando assim, não são todas as palavras que terminam com a vogal E, mas sim aquelas que têm uma consoante antes da letra E, entendeu? Então assim, por exemplo, a palavra name, a gente não pronuncia do jeito que muitos brasileiros costumam pronunciar, que dão aquele ar de inglês meio, né, portuguesado, né, que a gente dá uma mexida no inglês para ficar mais fácil da gente pronunciar, e não é muito correto fazer isso. Então assim, nesse caso, a gente pronunciaria a palavra como se não tivesse o E. Então quando a palavra tem o E no final e antes do E tem uma consoante, a gente vai anular o E da palavra na hora de pronunciar. Igual, por exemplo, na palavra name, que ficaria name, name. Você morre no M, então é name, name. E você não pronunciaria como muitos brasileiros fariam, né? Name, my name is. Então tem muita gente que erra muito nessa palavra. Outra palavra também que eu posso dar exemplo é o five, né? Que também tem essa mesma terminação. Então a gente vai morrer no V. Então é five. Outra palavra, are, né? Are. Também não vai falar are, né? Que muitos brasileiros costumam a pronunciar dessa maneira. E também tem a palavra cake, né? Que a gente pronuncia então o K no final só, cake. Depois a palavra Facebook, que é uma palavra muito falada, né? Muito comum, principalmente pela fama dessa rede social. Então a gente costuma falar Facebook, e não é dessa maneira que se pronuncia corretamente. Seria Facebook. Então a gente vai falar o C apenas, então ficaria só Facebook. A gente não vai falar face, né? E nem face, e sim Facebook. E outra palavra também que é bastante conhecida é chocolate,
que no caso, né, chocolate, a gente não vai pronunciar esse E no final. Então é chocolate, chocolate, entendeu? Dando bem ênfase aí nesse T no final. Uma terceira área também que a gente vai falar agora, que é bem simples, é o H, né? Principalmente quando tem o H e também tem o TH, que é uma coisa que confunde muito as pessoas. Então, por exemplo, o número 8 em inglês, 8, a gente vai dar essa ênfase no T, 8. Né? Lembrando também, outra palavra, can't, don't. Então, assim, quando tem essas terminações em T, a gente tem que dar essa ênfase para a gente não errar e falar como se fosse um chiado. Que geralmente as palavras geralmente as pessoas, costumam colocar esse H no final, né, na pronúncia. Então, em vez de pronunciar eight, a pessoa pronuncia H. Então, essa maneira é incorreta de estar se pronunciando o número 8. Então, seria eight, não H. Então, outra coisa, né, que são as palavras que realmente terminam com H e que a gente tem que pronunciar, que seria each, né, each. Outra palavra também, ensinar, né, que seria teach, que tem aí esse T, que a gente costumou a dar ênfase ali no 8 e que a gente dá ênfase no começo dessa vez. Então seria teach, teach. Outra palavra também que é praia em inglês, que é beach. Lembrando que a gente tem que dar bastante ênfase, né, nessa pronunciação no começo da frase para a gente não confundir com uma outra palavra, né, que eu posso estar comentando em outros vídeos, que significa cadela, né, no caso. Então, assim, a pronúncia é muito parecida e tem que tomar bastante cuidado para não errar, para você acabar não, né, passando vergonha e tal, falando com alguém. Então, ficaria beach, com esse H no final. Agora, por exemplo, no TH, quando a gente tem o TH junto, no final ou no começo, eu vou falar mais agora do começo da frase, que, por exemplo, a gente tem o TH que tem o som de sh, e tem o TH que tem o som de z, que é como se fosse o som de abelha, né? Um é de chiado, que é como se fosse um vento, que a gente põe a língua entre os dentes, né? Seria mais ou menos assim, e o Z ficaria Z. Então, a gente tem dessas duas maneiras de se pronunciar. Por exemplo, a palavra thank you, você pronunciaria da primeira forma, que seria thank you, tá? Ou thanks. Outra palavra também, things, things, que são coisas, né? Things. Outra palavra também que é pensar, think, think. Então, assim, você põe a língua entre os dentes e só reproduz o som como se fosse um vento mesmo, tá? E as outras maneiras que eu disse, que você pronuncia com o Z, né? Colocaria o V, ficaria that, né? É aquilo, that. Isto também, né? Isso traduzindo em inglês ficaria this, this, que daria esse Zzinho no final também, no começo, né? Esse Zzinho no começo. E também a palavra they, né? Que significa eles. Então tem que ter essa pronúncia também do Z no começo. Então ficaria they, ok? Bom, finalizando aqui então, essa foi aí as 3 dicas de pronúncia. Se vocês quiserem que eu traga mais dicas, eu posso estar trazendo para vocês também lá no meu Instagram, tá? Então, se você que ainda não segue, quer seguir, @cole_ensina lá no Instagram. Aqui no canal do YouTube também tem um link direto para você acessar lá, caso você não encontre, tá bom? Então, pode estar deixando sugestões, pode deixar comentário, pode mandar no inbox, enfim, qualquer maneira que você quiser encontrar de mandar alguma dica, alguma sugestão, crítica também, pode ficar à vontade, tá? E não se esquece, deixa aí o seu like
compartilha com os amigos, tá bom? E se inscreve no canal que eu vou estar trazendo mais novidade ainda para vocês, beleza? Valeu, galera!